Irmãos, esse fim de semana não foi fácil. Na quinta-feira, eu fui me deitar depois de uma reunião maravilhosa com o nosso conselho, com um projeto no coração que eu realmente acreditava que vinha de Deus. Uma decisão de fazermos o retiro, a maneira como conduziríamos e o que aconteceria ali. Na sexta-feira, logo pela manhã, os telefones lá de casa não pararam de tocar. Vários amigos, algumas pessoas da igreja, famílias da igreja, comunicando que haviam feito teste para a Covid e o teste havia dado positivo. Para não exagerar, eu diria que até o início da tarde de sexta-feira, nós contamos aí cerca de 50 pessoas, talvez um pouco mais, que já haviam confirmado o teste positivo de Covid. Como dissemos no comunicado que nós emitimos através das mídias sociais, até o momento nós temos muita alegria em afirmar que nenhuma única pessoa foi infectada pelo vírus nas programações oficiais, nas atividades oficiais da Igreja Oceânica. Essa variante que chegou essa semana, provavelmente, estou dizendo essa semana como leigo, que chegou essa semana a Niterói, ela possui duas características principais. Ela tem uma alta taxa de contágio, porque ela se concentra nas vias respiratórias superiores, boca e nariz, então ela tem uma alta taxa de contágio, mas porque ela não desce para os pulmões, ela tem baixa letalidade. Então, essa é a sua característica. Portanto, a previsão que é feita nesse momento é de que essa crise vai se agravar bastante nas duas próximas semanas. Não se espera um número absurdo de pessoas sendo entubadas, indo para UTIs ou coisa do gênero, pelas características que acabaram de ser mencionadas. Mas haverá um aumento absurdo, por que não dizer assustador, do número de pessoas que irão positivar em seus testes em relação à infecção do vírus. Isso vai acontecer antes que daqui, segundo as previsões, daqui a umas 2 ou 3 semanas, então, esse contágio venha a ser abrandado. Então, diante de tantas pessoas aflitas, com famílias inteiras e muitos amigos já infectados com o novo vírus, esse quadro pesou no nosso coração. E aí o conselho se reuniu e achou prudente suspender temporariamente todas as reuniões públicas presenciais, mantendo, contudo, as transmissões online. Dessa nós não abrimos mão. Mas, irmãos, não apenas isso. Nesses últimos dias, nós temos visto grandes regiões do Brasil, como sul da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, sofrendo com a chuva que tem castigado demais esses lugares. Muita gente perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu todo o seu patrimônio. Algumas pessoas perderam a própria vida. Ontem, uma nova tragédia aconteceu, e como outros poderia ter sido evitada, naquele lugar tão lindo, Capitólio, Minas, aquela rocha gigantesca se desprendeu e matou pelo menos 8 pessoas, é o número que eu tenho até agora, mas 2 ainda estão desaparecidas. Então, gente, esses fatos, sendo do nosso conhecimento, alguns deles assim tão próximos a nós, envolvendo gente tão querida, tendem a nos abater, tendem a nos deprimir, tendem a nos preocupar excessivamente. Assim, Deus colocou no meu coração o convite que Jesus faz para nós, e é ele que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. O texto está em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E o texto diz assim: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero começar dizendo que nós conhecemos muitas versões sobre Jesus. Há um Jesus que nós conhecemos através das religiões. Há outro que nós conhecemos pela vida, pelo, entre aspas, testemunho de colegas e de amigos. Há outras versões de Jesus que são apresentadas em filmes de Hollywood e em espetáculos teatrais. Todas essas versões de Jesus são versões filtradas, em sua maioria fantasiadas, falsas, apresentadas segundo um ponto de vista muito limitado. E por que não dizer alguns deles um ponto de vista meramente preconceituoso? Mas não são poucas as características de Jesus. Algumas o apresentam como Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o maior sociólogo que já existiu. O maior antropólogo que já aconteceu. E até mesmo Jesus, o maior marqueteiro que já existiu. Esses títulos que eu citei, na verdade são títulos de livros, entre aspas, novamente, obras, aonde nós lemos que Jesus é o motivador, é o encorajador, é o terapeuta, é o sociólogo e até mesmo é o vendedor. Por outro lado, nós também conhecemos um outro Jesus. Nós conhecemos um Jesus que é apresentado na Escritura Sagrada. Glória a Deus! Existe um Jesus que nós lemos a respeito dele na Bíblia. E pelos escritos sagrados, nós aprendemos sobre as verdadeiras naturezas de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, nós aprendemos sobre as doutrinas do pecado e da expiação. Nós aprendemos sobre a obra magnífica de Jesus na cruz. Os evangelistas narram seus grandes feitos. Os profetas anteviram a sua glória. Os teólogos sistematizaram as principais doutrinas e os atributos de Deus e tornaram acessível esse conhecimento a nós. Pelas Escrituras, nós aprendemos corretamente que Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus. Jesus é o novo e vivo caminho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a palavra de Deus, o pão da vida, a palavra vida. Jesus é o alicerce seguro. Ele é a rocha eterna, a pedra fundamental. Jesus é o médico dos médicos, a videira verdadeira, o justo juiz de toda a humanidade. Jesus é o suprassumo da beleza e da estética. Ele é a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Jesus é a boa nova de grande alegria, o cumprimento das profecias. Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor, o soberano de todo o universo. Pelas Escrituras, nós aprendemos corretamente que Jesus é o Cristo, o incomparável. No entanto, nesse momento, eu quero destacar algo que eu li de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon observou que há um versículo, um único versículo em toda a Escritura Sagrada, no qual Jesus fala do seu próprio coração. Todos esses títulos, todos esses aspectos,
Todos esses atributos que eu acabei de citar, nós aprendemos porque lemos através de terceiros, ou os evangelistas, ou os profetas, registraram na Escritura Sagrada, os teólogos nos ajudaram a entender, é verdade, está certo. Mas houve um único momento, um único versículo, no qual Jesus fala a respeito da sua própria essência. E esse versículo é Mateus 11, 29. Então, Jesus fala de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. No único lugar da Bíblia em que Jesus abre o seu coração e se revela, ele não diz que é austero e exigente de coração. Ele não diz que é exaltado e digno de coração. Mas ele se define como alguém que é manso e humilde de coração. E por que eu citei de coração tantas vezes? Observe o seguinte: você deve se lembrar de Provérbios 4, 23. Provérbio 4, 23 ensina o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia não se refere ao coração apenas como centro das emoções, mas como centro de energia vital de tudo que fazemos. É o coração que nos impulsiona, é o coração que nos faz viver, é o coração que nos conduz pela vida. Biblicamente, o coração não pode ser considerado apenas uma parte de nós. O coração é o centro de tudo que fazemos. Ele concentra todos os nossos valores. Biblicamente, os nossos corações nos definem, os nossos corações nos direcionam. Então, quando Jesus se revela e diz o que o motiva, no mais profundo do seu ser, ele diz de si próprio: eu sou manso e humilde de coração. Veja, irmãos, diante de tantas informações que você já recebeu a respeito de Jesus, sendo algumas, como nós vimos, completamente equivocadas, mas sem dúvida, muitas corretas, talvez a maioria correta. Diante de tanta informação, eu não sei qual é a imagem que você, afinal, formou de Jesus e tem hoje de Jesus. Mas uma coisa eu sei, agora destacado por esse versículo que nós acabamos de ler, que quando Jesus se definiu, ele não se identificou como alguém facilmente irritável, como alguém severo, como alguém excessivamente meticuloso, nem muito menos como alguém duro e insensível. Gente, vejam que coisa tremenda. Thomas Goodwin, um puritano do século 17, faz a seguinte afirmação: tendemos a pensar que ele, de tão santo, é, portanto, severo e indisposto com os pecadores, incapaz de aguentá-los. Não, diz Thomas, sou manso, diz o Senhor Jesus. A gentileza é minha natureza e o meu temperamento. A gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Eu sou manso e humilde de coração. Gente, eu quero ler para vocês aqui, eu achei incrível um texto escrito por esse teólogo, Thomas Goodwin, intitulado O Coração de Cristo. Nesse texto, o teólogo imagina, teólogo do século 17, gente, ele imagina
uma declaração de Jesus àquele soldado romano que furou o seu peito com uma lança para se assegurar da sua morte. Então ele imagina Jesus dizendo algo para esse soldado. O que Jesus diria a ele? Então no seu texto, Thomas Goodwin diz o seguinte, como se Jesus estivesse falando: se alguém encontrar aquele pobre coitado que enfiou a lança em meu lado, diga-lhe que há outra forma, uma forma melhor de chegar ao meu coração. Basta ele se arrepender, olhar para aquele que foi transpassado e chorar. Cuidarei dele no próprio seio que ele feriu. Verá que o sangue por ele derramado constitui ampla expiação pelo pecado de derramá-lo. E lhe diga por mim que mais me doerá e me desagradará vê-lo recusar esta oferta do meu sangue do que quando ele o derramou. A ideia aqui é mostrar que dizer que Jesus é manso e humilde não é o mesmo que dizer que Jesus é mole e hesitante, mas que o sublime, o santo, o incomparável Filho de Deus não se enoja, não sente repulsa de alcançar pecadores como nós e sofredores desfalecidos. Jesus ama abraçar esse tipo de gente. Em função de inúmeras informações, como foi dito mais de uma vez aqui, que nós já obtemos a respeito de Jesus, nós podemos vir a pensar que quando Jesus toca em nós, Ele o faz como alguém que toca uma lesma e sente nojo, desprezo e repúdio. Mas é por isso que nós precisamos de uma Bíblia. Mais uma vez, glória a Deus pela revelação que Ele nos dá. A nossa intuição natural, feita por toda essa experiência que nós tivemos, e todas essas versões distorcidas de Jesus, aí versões eu estou dizendo, das equivocadas, tantas vezes nos leva a imaginar que Deus age como nós agiríamos, que Deus se comporta como nós nos comportamos. Mas o Deus revelado das Escrituras, Ele desconstrói os nossos preconceitos. Então, a Bíblia Sagrada ensina que dentre todas as perfeições de Jesus, Jesus também é perfeitamente manso e perfeitamente humilde. As suas perfeições incluem a sua perfeita mansidão e a sua perfeita humildade. Daniel Ortlund, editor da versão Crossway da Bíblia Sagrada, ainda não traduzida para o português, ele questiona da seguinte maneira, ele diz: se a compaixão se revestisse de um corpo humano e saísse andando por esse mundo, como seria? Como nós veríamos a compaixão se ela viesse a se encarnar e saísse andando por esse mundo? O próprio Ortlund responde, Mateus 11, 29, é a resposta para essa pergunta. Jesus é a compaixão encarnada, a mansidão e a humildade. Como alguém observou, quando Jesus propõe que se tome o seu fardo, é porque o fardo de Jesus, ele não funciona
como uma mochila carregada de pedras, mas ele se assemelha muito mais a esses balões de hélio, que ao invés de nos pressionarem contra a terra, nos ajudam a caminharmos leves, felizes, alegres e abençoados. Meus irmãos, eu ressaltei esse aspecto da essência de Jesus, para agora sim, nós entendermos a dimensão do convite que Ele nos faz e que nós lemos no início. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O convite de Jesus é para todos aqueles que estão cansados, é para aqueles para quem a vida tem sido penosa, dolorida, angustiante. Contextualizando, para aqueles que estão cansados das fake news, para aqueles que estão cansados da polarização dos debates públicos nas mídias sociais, para aqueles que estão cansados das narrativas tendenciosas nos veículos de informação oficiais, para aqueles que estão cansados dos conflitos familiares, alguns que se arrastam há tantos anos. O convite de Jesus é para aqueles que se sentem cansados da ameaça de um vírus que não podem ver nem tocar, cansados de lutar contra o próprio pecado, que traz tristeza, vergonha e tira alegria de viver. Da mesma forma, esse convite de Jesus é para aqueles que se sentem sobrecarregados pela ansiedade, pelas preocupações com a vida, sobrecarregados com sentimentos de culpa, alguns inclusive desses sentimentos sem que haja efetivamente culpa, sobrecarregados pelo medo, pelo temor da morte. Mas irmãos, você que está me ouvindo, eu quero reafirmar para você nesse momento, para você que tem ansiado por um abrigo seguro, por um lugar de descanso, um lugar onde você não precisa estar o tempo todo armado, arisco, tenso, preocupado, com medo, buscando aprovação, buscando afirmação. Que esse lugar existe, é real, e você pode entrar nele hoje mesmo. É esse Jesus que se apresenta como manso e humilde de coração, que nos convida. E eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Vou restaurar o vigor de vocês. Eu vou fazer com que vocês recuperem as suas forças. Vocês recuperem os seus ânimos. Seus corpos físicos sentirão alívio. E darei paz às suas almas. Agora eu quero ressaltar aqui que costumamos interpretar esse convite de Jesus como sendo para um primeiro encontro com o Senhor. Normalmente nós vemos esse convite como um convite para a salvação, um convite para aquele primeiro momento em que a pessoa está descobrindo quem é Jesus. Mas nós não encontramos nenhum fundamento bíblico para isso. Esse convite, ele continua valendo para nós durante toda a nossa jornada. Quero dizer para você que me ouve nesse momento, que esse convite de Jesus é para todo aquele que se sente cansado, todo aquele que se sente sobrecarregado, independente do nível e da distância da caminhada que já andou com Jesus. Esse convite não perdeu a validade, esse convite não prescreveu, esse convite ainda está em vigor. Me lembro que em certo momento, Paulo está preso exatamente por ser fiel a Deus.
Ele tinha motivos de sobra para estar aflito, ansioso, preocupado com o seu futuro, preocupado com a sua vida, preocupado com as igrejas, preocupado com o ministério. No entanto, ele escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dizendo: não andem ansiosos de coisa alguma. Ele está preso, algemado, atrás de grades, não pode se mover, não pode sair dali, não tem liberdade. E ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha, irmãos, que coisa tremenda. A ansiedade é uma tensão que torna a existência complicada e difícil. A ansiedade está associada à sensação de angústia, de aperto, de estrangulamento das emoções. Em geral, a ansiedade decorre de uma avaliação indevida da realidade, sobretudo para nós cristãos, que entendemos que temos um Deus soberano e todo-poderoso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Preso e algemado, o apóstolo prossegue dizendo: então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Irmãos, que bálsamo dos céus para esses dias que nós estamos vivendo. O convite de Jesus, o sábio conselho do apóstolo Paulo vindo diretamente do céu. Só a paz de Deus, incompreensível e ao mesmo tempo absolutamente real, pode trazer cura absoluta e definitiva para os nossos corações aflitos e nossas mentes angustiadas, uma vez que venhamos a permanecer em Jesus. Gente querida, o convite de Jesus ainda está valendo para nós, para todos nós. O convite de Jesus é válido. Quando temos essa certeza de que Jesus está conosco até o vale da sombra da morte, deixa de ser temível. R.C. Sproul declarou a seguinte verdade. Observe: nós estamos seguros, não porque seguramos firmes em Jesus, mas porque Ele nos segura firmemente. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, é nisso que nós cremos. E assim, irmãos, diante de tudo que foi dito, eu acho que hoje uma única aplicação é mais do que suficiente para o nosso coração. Aplicação: descanse em Jesus. Descanse em Jesus. Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. Descanse no Senhor. Dizer que Jesus é o maior psicólogo, o maior líder, o maior sociólogo, ou qualquer outra coisa, o rebaixa, o diminui, o limita, o menospreza. Jesus de Nazaré é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele
é incomparável. No entanto, Ele prefere se apresentar a nós como manso e humilde de coração. Esse Jesus verdadeiro é o Jesus que ama, é o Jesus que acolhe, é o Jesus que abraça, o Jesus que deu a vida por amor a mim e por amor a você. Ainda que nós sejamos tão instáveis, Ele continua nos amando da mesma forma que percebíamos o seu amor no início da nossa caminhada, quando ouvimos o seu convite pela primeira vez. Ele em nada mudou. Quero dizer ainda que não existe nada que você possa vir a fazer que faça com que Deus lhe ame mais do que Ele já te ama em Cristo Jesus. E não existe nada que você venha fazer que faça com que Deus se decepcione com você. Ele sabe o que é a natureza humana. Ele nos conhece. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. E mesmo assim, por alguma razão que jamais compreenderemos, Ele nos amou. Então, o convite de Jesus continua valendo. Venham a mim, todos vocês que se sentem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanse em Jesus. Vou aproveitar, é o segundo domingo do ano, para dizer que 2022 seja um ano de muitos frutos para a glória de Jesus, e também um ano muito marcante de alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vamos fazer uma oração? Você pode ir na sua casa, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar junto comigo nesse momento? Senhor, Tu sabes o que tira a paz dos nossos corações, que nos aflige e acaba com a alegria das nossas almas. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ajuda a gente, Senhor, a não darmos ouvidos à mídia, à imprensa tendenciosa, ao mundo, nem muito menos ao maligno. Nesse momento em que ouvimos mais uma vez o convite do Senhor, queremos aceitá-lo e recebê-lo com toda a avidez dos nossos corações. Em meio a esse mundo sem esperança, violento, perdido, nós encontramos a paz e o descanso para os nossos corações em Jesus. É isso que queremos, Senhor. É isso que buscamos. É isso que mais desejamos. E que todos aqueles que creem dessa forma, digam amém em seus corações. Que Deus abençoe vocês e lhes dê a paz.